Começando o final de semana, que delícia. Eu não vou falar que eu gosto de final de semana porque eu adoro, amo, mas eu amo mesmo estar com você, na sua companhia. Beijo para todos que nos assistem, Maringá, região, para todos vocês que nos assistem também pela internet. A gente tem contatos de vários lugares. Obrigado pela audiência. Nós vamos começar o programa falando de um assunto que, olha só, muita gente vai parar para assistir agora. Larga o que você está fazendo, sente-se aí e fique conosco. Nós vamos falar sobre sexualidade. Vamos conversar com o doutor que é especialista em reprodução humana, o médico Dr. Adilson Carlos Gomes. É o nosso convidado de longa data, ele sempre participa conosco e hoje faz um bate-papo com a gente light sobre sexualidade. A gente vai ter que falar rapidinho, é um assunto amplo. Hoje em dia a vida sexual das pessoas começa muito rápido, os adolescentes estão rápidos no gatilho, né, doutor? Sexualidade é um assunto vasto, mas é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigada. Igualmente, eu que agradeço mais uma vez o seu gentil convite. Obrigada, doutor. Para início de conversa, eu queria ser bem objetiva. As pessoas podem nos acompanhar nesse raciocínio. O que é permitido, Vamos falar, colocar o português claro, né? O que vale na cama entre um casal? O que seria normal hoje em dia na sexualidade? Porque na relação entre um casal, porque as coisas são tão rápidas, são tão assim modernas. Será que as pessoas hoje, principalmente quem está começando essa vida, relação sexual, ela para se perguntar o que é normal, o que não é? Olha, Rose, eu acho que tudo está ligado a essa palavra que você falou, que é relação, né? A relação não é uma situação one way, não é unilateral, não é de uso. Eu costumo dizer que na relação sexual não pode haver vítimas, né? Então, mesmo num relacionamento, por exemplo, a gente, como diz, num relacionamento estável ou num relacionamento conjugal, por exemplo, nós dizemos, olha, para haver uma boa horizontalidade, né, tem que haver uma boa verticalidade. Quer dizer, se o parceiro, se o marido maltrata a parceira, a cônjuge, a esposa, enfim, o que vai acontecer? Está tendo uma má verticalidade. Quer dizer, o relacionamento de afetividade, de respeito, de aproximação, de interesses mútuos, de conjugação ou de casamento, como a gente diz, uma vez que casar é unir, é conjugar, não é? Mesmo que não num matrimônio, por exemplo, se não está havendo esse casamento, essa comunhão entre os parceiros, como é que vai conseguir apenas numa situação sexual? Aí talvez coubesse uma palavra como ato sexual e não relação. Então o que é mais importante num relacionamento, em todo tipo de relacionamento, mas notadamente no relacionamento sexual, o que é que não hajam vítimas. Não tendo vítimas, ou seja, estando tudo dentro de uma situação de relacionamento mesmo, afetivo, emocional e de comum acordo, não há problemas. Porque foi o tempo em que a relação era só para procriação, né? A gente vive uma era totalmente diferente, embora tenha aqueles critérios religiosos, a gente sabe que ainda existe isso, mas isso ficou para trás, né, doutor? Sem dúvidas. Você sabe, a questão de sexualidade, de por que a pessoa fazer sexo, tem várias situações, até mesmo pessoas que, por intermédio do sexo, buscam uma autoafirmação, às vezes até buscam uma gravidez num relacionamento instável, apenas para se sentir um pouco mais segura. Outras pessoas buscam um cargo, ou buscam uma estabilidade financeira. Enfim, existe uma série de situações.
mas evidentemente houve uma mudança no comportamento sexual, na manifestação de sexualidade das pessoas. O que é mais importante é temperar a relação sexual com a questão do sentimento. Isso que não deveria jamais mudar, e aí, de acordo com as situações, as pessoas se adaptarem a essa realidade, né? Mas, de fato, a manifestação de sexualidade, com o passar do tempo, tem modificado. A gente não pode, é muito leviano dizer que tem piorado, né? Não é uma situação de piorado. Existem muitas pessoas que têm uma vida sexual absolutamente saudável, de absoluto respeito mútuo e que são muito felizes, né? E até, Rosê, é interessante porque também tem o outro lado. Quer dizer, será que é necessário, se faz necessária uma vida de sexualidade, de manifestação sexual, de ter ato sexual para as pessoas? Será que, por exemplo, um homem que tem uma situação de estar satisfeito com a vida dele, ou uma mulher satisfeita com a vida dela, mesmo tendo um relacionamento estável e que não buscam uma realização sexual, será que isso é anormal, né? Então, será que as pessoas só têm o fim sexual por si? Não. Existem muitas pessoas que não têm vida sexual e são extremamente felizes. Então, sexo não é uma condição sine qua non para a felicidade. Aliás, por vezes, infelizmente, traz infelicidade. Agora, retomando aquela questão da vítima dentro do relacionamento, eu quero falar sobre AIDS. A AIDS ainda é uma situação ameaçadora, é uma situação que está aí, e a gente vê que muitos casais ficam com essa situação. Eu imagino que o dilema de usar a camisinha, será que usar a camisinha é algo frequente entre esses casais que têm a união estável? E é uma necessidade mesmo, continua sendo obrigatório, mesmo nessas uniões estáveis? Olha, é muito importante, até do ponto de vista de educação de saúde pública, essa sua pergunta, porque a situação até não se volta exclusivamente para a AIDS. Tem outras situações como o próprio HPV, né, que está relacionado, que é um vírus que pode dar ou na vulva, no saco escrotal, no colo do útero, na parede da vagina, e que está relacionado com carcinomatose, né, com câncer de colo uterino, por exemplo. Então, na realidade, a gente diz assim, o sexo implica numa situação absoluta de responsabilidade. Isso é muito importante. Se uma pessoa tem vida sexual, como frequentemente nós perguntamos, e usa preservativo, diz, às vezes. Eu pergunto, mas por que então às vezes? Quer dizer que às vezes está exposta ao risco e às vezes não? Claro que não, está exposta sempre ao risco, né? Então, num relacionamento, principalmente relacionamento instável, relacionamento em que não há a união conjugal dentro de um matrimônio, muito embora, desde que o contrato entre essas duas pessoas implique em fidelidade, existe aí a situação do risco de um adultério, por exemplo. Então, esse cuidado no uso do preservativo, ele deve ser absoluto todas as vezes que a pessoa tem relação sexual, todas as vezes. Então, o uso do preservativo, ou feminino ou masculino, ele na realidade visa não só uma anticoncepção, que é um excelente método para evitar uma gravidez indesejada, mas sobretudo a preservação da saúde. E a AIDS, ela mudou o perfil com o passar do tempo das pessoas de grupo de risco de AIDS. Ele passou a ser pessoas com perfil um pouco diferente como era a questão antigamente de homossexualismo só, enfim. Na verdade, né, Rosa, eu acho que a questão principal é a situação, a palavra aí é a promiscuidade, quer dizer, a falta de fidelidade entre os parceiros. E aí o não uso do preservativo, que seria uma medida de segurança, são os fatores.
que fazem com que possa acontecer. E normalmente as pessoas têm um raciocínio que a gente chama de raciocínio mágico. Ou seja, isso não vai acontecer comigo. Acontece. Acontece. E não só o HPV, não só AIDS, hepatite C, que é uma doença grave, outras formas de hepatite, outras formas de doenças, que se não abster a vida da pessoa, pode trazer sequelas, por exemplo, de infertilidade, dificuldade para engravidar ou doenças até mais sérias. É isso aí, nosso tempo acabou, mas vale a pena a gente ter esses cuidados, até mesmo os casados, né? Mesmo que tenha essa questão da fidelidade, tem sempre esse risco, né? É difícil, o cuidado parece que tem que sempre acontecer, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que as pessoas têm que fazer de tudo para viverem mais tempo, mais felizes, né? E, sobretudo, buscar essas situações de segurança. E de fidelidade também, fidelidade é importante. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. A gente continua, tem muita coisa boa no nosso programa. Bom Demais está apenas começando. Voltamos daqui a pouquinho.